Conversa Franca, uma entrevista de Paulo Mesquita com os seus convidados, enfocando assuntos importantes para a nossa sociedade. Conversa Franca. Conversando, a gente se entende. Nossa Conversa Franca de hoje tem o prazer de receber Dr. Fernando Borges. Dr. Fernando Borges é presidente da FETASP, Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Estado da Paraíba. Ele é engenheiro e é também diretor financeiro da CSPB, que é a Confederação de Servidores Públicos do Brasil. E ele está aí como diretor financeiro há pelo menos 17 anos. Isso mostra sua competência, né? Com a gente também nessa Conversa Franca, acompanhando aqui o doutor Fernando Borges, está o professor Alcione, que é vice-presidente regional da FETASP, também o Cizenando Ventura, que é vice-presidente da FETASP, e ainda o Irani Veloso Castelo Branco, que é diretor financeiro da FETASP. Então nós estamos aqui bem acompanhados na sua Rádio Independência para esta nossa Conversa Franca de hoje, e certamente vai ser bem instrutiva, vamos aprender muito uns com os outros. Aqui também está presente o nosso companheiro, amigo, que vai fazer parte também dessa nossa Conversa Franca, está nessa mesa redonda aqui com a gente, Clinton Medeiros, o titular do programa Mensageiro da Notícia. Clinton Medeiros, que é jornalista e é também o dono do blog de Clinton Medeiros, né? O administrador do blog do Clinton Medeiros, o mais acessado de toda a região. E é exatamente o blog que mais dá opinião e traz uma opinião na área política tecnicamente abalizada, sem nenhuma paixonite, sem nenhuma cor partidária. Isso é o mais importante para gerar às pessoas a oportunidade de ler algo sempre muito saudável. Então, feita essa nossa explanação inicial, vamos começar a conversar na nossa Conversa Franca. A princípio, vamos aqui para a gente ouvir a voz dele. Vamos ouvir aí a voz de Clinton Medeiros. Pega esse aparelho aí e dirige aí para você. Tudo bem, Clinton? Seja bem-vindo, viu? A nossa Conversa Franca. Esses dias a gente esteve em uma Conversa Franca falando sobre política, tecnicamente, observando o desenrolar da política na região. Não deu nem para começar, porque a gente, quando chegou em Catolé, acabou o tempo, né? Mas um dia a gente vai dedicar um programa todinho para Catolé e a região. E aí, Clinton, beleza? Obrigado por ter vindo, viu? Quem agradece sou eu, Paulo. Obrigado por mais uma oportunidade. Vamos começar com o Fernando Borges, né, a partir de agora. Ele que é presidente da FETASP, sempre participa também dos noticiários da Rádio Independência, trazendo essas informações sindicais, né, que é uma luta de todo o Brasil. Paraíba não é uma ilha nesse sentido e está muito bem representada. Eu acho que você, quando se dispõe a qualquer cargo, né, doutor Fernando, que já está aqui do nosso lado, você, quando se dispõe, coloca seu nome, você está colocando também sua cara, sua marca, né, e vai necessariamente ter que aparecer e representar pessoas. O Fernando tem feito bem isso. A gente fala com a presença dele ou com a não presença. Alcione, que está também do nosso lado, sabe muito bem disso, porque é regional e acompanha a nossa atuação jornalística aqui. E eu tenho visto que, por exemplo, a FETASP e os sindicatos têm recebido um auxílio muito bom aqui, tanto na cidade de Catolé do Rocha como na região, e vamos saber mais algumas coisas para ele contar para a gente nesse bate-papo. Pois é, agora o doutor Fernando Borges. Doutor Fernando, seja bem-vindo ao nosso programa Conversa Franca. A partir de agora vamos nos conhecer um pouco mais e o povo conhecer um pouco mais ainda. Seja bem-vindo. Pois é, Paulo, fico feliz em estar de novo aqui na sua companhia. Quero dizer aos ouvintes de Conversa Franca que essa é uma oportunidade ímpar, passar pelo sertão e visitar a Rádio Independência, os ouvintes desse programa que você também tem permanentemente posto informações importantes às pessoas, e dizer de que o Clinton e você são pessoas pelas quais hoje eu tenho tido a mais alta estima e entendido que vocês, enquanto imprensa, enquanto comunicação, são os responsáveis para levar mais próximo as informações que as pessoas às vezes não conseguem buscar.
Pois é, doutor, o senhor que está numa área assim, como na área de sindical, que é uma área muito visada e às vezes amada e muitas vezes odiada, né? Mas o ofício e também a sua habilidade, a sua técnica e a sua capacidade o fez chegar aonde está, e sem dúvida com méritos. Mas, baseado nesta visão técnica, política e vivenciada neste mundo político do Brasil, queria também saber a sua opinião, como a gente sempre faz aqui nas nossas conversas, começando lá de cima, depois vem para Paraíba e depois chega à nossa região, onde a gente nós vamos nos deter um pouquinho mais. Como é que está vendo Dilma II? Governo Dilma II. Esse é um grande problema para o Brasil, né? É um grande problema para o Brasil, porque, na verdade, a Dilma, até a gente pode considerar um pouco diferente daquilo que foi a administração do PT um pouco atrás, que o Lula gerenciou com toda a organização sindical ao seu lado, discutindo, muito embora em determinados momentos tirando bons líderes do movimento sindical para levar para o governo, mas há uma diferença muito grande. A partida da visão nossa dentro da organização sindical é que Lula discutiu mais com a organização sindical. A Dilma discutiu menos com a organização sindical. O Lula abriu a mesa de negociação no MPOG, que é exatamente o ministério que trata do planejamento orçamentário. Então, nesse período, nós conseguimos perceber que houve um diálogo, independente do resultado daquilo que nós chamamos de negociação. O diálogo social é uma necessidade que precede a negociação coletiva. Então, os servidores públicos hoje são ainda discriminados. Mas a Dilma andou durante um grande período colocando situações difíceis para a organização sindical, em virtude de nós não termos avançado em algumas questões dentro do Congresso Nacional que dizem respeito à organização sindical exclusiva dos servidores públicos. Hoje, por decisão do Supremo Tribunal Federal, nós fazemos toda a organização sindical do serviço público baseado na analogia, e essas são coisas que não interessam muito a nós, porque o direito de greve é um direito que não foi discutido, a negociação coletiva não existe legalmente, muito embora o Lula admitiu a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho e, com isso, abriu o primeiro espaço para que pudesse haver a negociação coletiva entre o trabalhador, representado pelo seu sindicato da área pública, com o governo, que representa o patrão. Então, e isso nas 3 esferas, nos 3 níveis de governo. E a gente vê que isso foi muito ruim para a organização sindical, porque hoje não se consegue fazer negociação com os prefeitos facilmente, os prefeitos continuam fechados porque a legislação continua travada, e nós precisamos abrir isso. Esse é um espaço que a gente pode dizer, independente de uma porção de outras questões, mas falando exclusivamente com a visão voltada para a organização sindical, houve um trancamento dessa liberdade sindical. E nós hoje estamos convencidos de que precisamos fazê-lo dentro do Congresso Nacional, porque dentro do Congresso Nacional, hoje a queda de braço que existe entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, de certa forma, beneficiou um pouco as pessoas em alguns aspectos quanto àquilo que seria o próprio ajuste fiscal. Ele foi minimizado na medida em que havia prazos mais delongados para que os direitos fossem alcançados, prazos em que se estabelecia a condição de que o seguro-desemprego não funcionaria em 12 meses e sim em 18, e assim por diante. Todos esses direitos que foram discutidos, o servidor público e os trabalhadores ganharam um pouco mais em virtude exatamente da queda de braço. A PEC da Bengala é um desses grandes exemplos, que o governo ficou impedido de conseguir substituir novos ministros no Supremo, nos colendos
tribunais superiores e etc. Então, eu acho que, de certa forma, nós estamos nessa briga, nessa luta, porque nós que somos o terceiro setor, as associações integram o terceiro setor, são entidades que representam fatia da sociedade, nós estamos exatamente fazendo parte de um tripé dessa democracia, mas é a parte do tripé, é um dos esteios mais enfraquecidos. Enfraquecidos por essas questões, porque os governos, na verdade, eles têm ditado as regras e dificultado a organização sindical enquanto sua própria liberdade de exercício para defender direitos e conquistas dos trabalhadores, que é uma obrigação exatamente essencial do sindicato na sua estrutura dentro do sistema confederativo de federação e confederação, e agora com a novidade da incrementação das centrais sindicais. Doutor Fernando, o PT é um partido esquerdista. Pelo menos foi assim que se propôs para governar o Brasil. Os sindicatos, naturalmente, são mais de esquerda. O senhor acha que depois de Dilma poderá surgir um outro candidato da linha de esquerda que possa ser eleito no Brasil, ou a direita vai voltar? Essa é uma questão que nós estamos percebendo, que o PT perdeu um pouco o rumo político na medida em que, com a sequência de escândalos no Brasil, afetou-se um partido, coisa que desde 1989, quando surgiu a República, nós não víamos acontecer isso no país. Se conseguia ver que um político ou outro era atacado até o nível de perder a sua própria qualidade, a qualificação de político, e depois desaparecer ou ficar no esquecimento. Mas de partido político, essa é a primeira vez, Paulo, que a gente percebe que teve um partido que foi afetado. E o PT foi afetado nesse processo. O PT, ele precisa não só se reinventar, o PT tem que mudar todas as regras. O movimento sindical sempre foi, e tem grupos mais à esquerda, e tem grupos hoje que defendem ideias mais centrais à esquerda, como o Lula, que teve que fazer uma mudança para poder ser presidente da República. Enquanto Lula era aquele homem lá do sindicato de Diadema, ele não conseguia chegar àquele objetivo de ser presidente da República. Ele teve que se adequar. Então, o movimento sindical do Brasil também já está se adequando a essa nova regra. E uma das coisas dessa nova regra passa pelo diálogo social. Isso vai acontecer também com todos os prefeitos e governadores nessa próxima eleição. Não tenha dúvida, Paulo Mesquita, que aquele que for candidato pelo PT vai ter que pagar um preço dobrado para a conquista de uma reeleição ou de um espaço no mundo político recente. Então, a direita hoje está tendo uma oportunidade exatamente em consequência da falta de habilidade do gerenciamento administrativo do Estado. O Estado, ele enquanto responsável por uma gama de serviços obrigatórios constitucionais, deixou passar a imagem, e muito verdadeira, diga-se de passagem, com a saúde, que é a maior vergonha que o país tem. Quem quiser saber o que representa a saúde, adoeça, vá para o hospital, pegue uma fila, vá para um posto de saúde, independente de ser médico cubano ou brasileiro, você não encontra espaço. Então, quem fez isso? Que essa precarização maior se deu agora, mais recentemente. Portanto, tem que ter um culpado. Então, agora a gente pode pensar e imaginar. Você já pensou o que é 4 países que integram os BRICS dos 5, tirando somente a África do Sul? É Brasil, Índia, China e Rússia. Esses 4 países juntos gastam hoje com segurança pública o equivalente ao que gasta só os Estados Unidos. Mas, ora, e nós não temos 4, 5 países.
Então, a segurança pública hoje é verdadeiramente, eu diria, não sucateada, mas algo que não está sendo bem administrado pelo Estado, que tem a obrigação de se vir garantir a segurança do cidadão. Muito bem. Clinton Medeiros, fica à vontade. Eu vou mudar um pouquinho o assunto, né, nessa nossa conversa, eu vou mais para a parte sindical diretamente. Doutor Fernando, a gente sabe que o senhor, além de presidente da FETASP, é membro da Executiva Nacional da Confederação dos Servidores Públicos, né, a CSPB, e eu queria saber, nesse assunto tão atual, né, nessas coisas tão atual de governos, né, e vocês, os sindicatos nacionais e estaduais, têm contato direto com o Executivo nessas lutas que vocês têm, e o governo Dilma é o que vocês vão enfrentar nesse momento, e você citou agora há pouco as imensas dificuldades, eu quero saber o seguinte: qual a principal bandeira, a principal meta para a CSPB nesse momento, nesse momento de governo e nesse momento de vocês para encamparem para os servidores públicos do país? Bom, nós temos, por exemplo, do ponto de vista de serviço público, 3 esferas de governo. A Confederação em Brasília tem tratado com a exclusividade agora e sentou, depois de muitos anos, no MPOG, que é exatamente o Ministério de Orçamento, e esse é o órgão que define os valores percentuais que estão dentro do limite prudencial, do limite máximo, para se conceder reajuste. Mas a gente precisa entender que nós temos várias dificuldades nessa conjuntura de sua pergunta, que tem que ser bem clara. Então, a gente, primeiro, tem que entender o que é a lei de responsabilidade fiscal nesse conjunto, porque os servidores públicos querem seus direitos e vão buscar. Mas a lei de responsabilidade fiscal, ela é uma trava desse processo. Na lei de responsabilidade fiscal, o Executivo tem a obrigação de gastar no limite prudencial até 47%, no limite máximo 49% das transferências correntes líquidas do seu orçamento. Orçamento de mais de R$1 trilhão para o governo federal. Essa visão nossa, ela passa por uma avaliação maior. O Poder Judiciário, o Ministério Público e o Poder Legislativo têm percentuais estabelecidos nesse nível. O Poder Judiciário dispõe de 3% desses valores para gastos, que são as chamadas transferências duodecimais, o Ministério Público 2%, e as assembleias e o Congresso Nacional 6%. Significa dizer que isso representa um percentual de 60%. Mas há uma coisa que poucos sabem. Eu vi agora algumas críticas ferrenhas quando os servidores do Judiciário conseguiram um reajuste que extrapola 70%. É preciso entender como esse mecanismo funciona. Então, o Poder Judiciário, dentro da sua linha de responsabilidade fiscal, de observar a Lei Complementar número 101 de 2000, ela tem que fazer por onde o seu percentual se mantenha dentro desses critérios, dentro da sua cota duodecimal. Se ele não extrapolar, ele pode dar 70, pode dar 100, como só pode dar 10. Essa é a mágica que se faz com relação ao exercício das despesas de pessoal. E nós estamos começando a acompanhar isso mais de perto. A nível nacional, nós estamos montando uma equipe, mas a nível de Paraíba, nós já começamos a usar o Sagres. Agora nós já temos dados que começam a definir posições. E isso representa exatamente a mágica para dizer o que é que nós vamos conseguir. O que é que nós podemos extrapolar? Quando for mais na frente, nós chegarmos a discutir as questões regionais, vocês vão entender como fica melhor dimensionado aquilo que é uma prefeitura com um gasto excessivo e aquilo que é uma prefeitura que ainda sequer atingiu o limite prudencial, e ainda essa prefeitura tem que somar, adicionar ainda fatores externos como o Fundeb, que é uma legislação completamente diferenciada para que se verifique, se ajuste, reajustes salariais. Muitos prefeitos vão pecar e vão pagar preço caro. Aqui o Denis
Borges Pertinho em Lagoa, ele teve um problema recente exatamente porque gastou menos. É preciso saber que tem secretários que não são suficientemente preparados para gerenciar, cobrir e ajudar o prefeito a não cometer um ato desse, que é um ato de improbidade. Coisa que hoje está sendo discutido pelo Tribunal de Contas da União com as pedaladas fiscais da Dilma. A pedalada fiscal da Dilma é improbidade administrativa. Se não for aceito nesses 30 dias o reconhecimento de que está justificado as pedaladas, independente de dizer que veio de outra época, porque essa é uma outra questão que a gente tem que saber agir e saber tratar. Porque quando se fala de improbidade administrativa e se pune prefeito e governador, não se pode deixar o governo central, o governo federal, de fora dessa responsabilidade, porque ele tem a mesma responsabilidade das contas públicas e do ajuste. O governo pegou e gastou dinheiro do Banco do Brasil e gastou dinheiro da Caixa Econômica Federal sem transferir do Tesouro para cobrir dentro do exercício. Então, foi uma maquiagem de conta que tem prefeito que tem que prestar atenção, porque ele tem a mesma responsabilidade e tem governador que também tem que prestar atenção. Essas coisas são para orientar aquilo que é o desejo nosso de conquista para os servidores públicos. Nós temos demandas enormes agora, as universidades começaram a se mobilizar, o Serviço Público Federal está completamente em ebulição. A Polícia Federal está reagindo a uma decisão de plano de cargo interno. Então está acontecendo de tudo no movimento sindical. Então é preciso que a gente entenda que nós que estamos fazendo essa modernidade do movimento sindical temos que saber que temos que ter sindicalistas preparados para sentar à mesa e discutir com cada um dos gestores em qualquer das esferas, discutir com eles a condição de que nós reconhecemos que tem um limite. Mas quando o limite estiver abaixo, o prefeito não tem que achar, o governador não tem que achar, o governo central não tem que achar, que tem que dizer o que é que tem que fazer para prejudicar exatamente o lado mais sensível, que é o lado humano, o lado do desprezo e da consideração para os servidores públicos com relação ao reajuste. Todo mundo tem que compreender que o artigo 37 estabelece um critério mínimo. Esse critério mínimo tem que ser respeitado. O artigo 37 manda que se faça a correção das perdas salariais normais, que é daquilo que a gente considera o desgaste do seu salário, para que isso se mantenha no mesmo nível, no mesmo patamar de salário. Não estamos discutindo reajuste salarial, estamos discutindo as perdas salariais. E é essa questão que eu queria dizer para você, Clinton, que a pergunta foi dirigida, mas é preciso que a gente tenha agora prudência. A organização sindical está se preparando para uma discussão mais profunda, está sentada na mesa, já foi a 2 reuniões em menos de um mês no Ministério do Planejamento, orçamento, para começar a discutir as novas regras. Porque o último reajuste concedido pelo governo federal foi exatamente dividido em 3 parcelas. Um pouco mais de 8% por ano, e os servidores estão com defasagem. Muito bem, nós estamos com o nosso programa Conversa Franca, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e em seguida a gente volta conversando um pouquinho mais nesta área, claro, porque aqui se propõe aqui o nosso programa hoje, conversando com o doutor Fernando Borges, que é presidente da FETASP, Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Estado da Paraíba, e também ele que é diretor financeiro do CSPB, Confederação de Servidores Públicos do Brasil, e vai estar aprofundando um pouquinho mais, conversando mais aqui, mais na região nossa, na nossa Paraíba, na nossa região aqui. Daqui a pouquinho a gente já volta, dando sequência ao nosso programa Conversa Franca. Conversa Franca, uma entrevista de Paulo Mesquita com os seus convidados. Conversa Franca, conversando, a gente se entende.
Estúdio Voz e Companhia, sua ideia em alto e bom som. Rua Genésio Rodrigues, 136, no centro de Catolé do Rocha, ao lado do Mercado da Feira. Produção de áudio com qualidade, eficiência e dinamismo. Gravações de áudio com locutores de todo o Brasil. Estúdio Voz e Companhia, sua ideia em alto e bom som. Rádio Independência, 30 anos fazendo a história de nossa gente. Conversa Franca, uma entrevista de Paulo Mesquita com os seus convidados. Pois é, minha gente, vamos em frente com o nosso Conversa Franca, hoje com a presença do jornalista Clinton Medeiros e também com a presença ilustre daqueles que acompanham o Dr. Fernando Borges, que é o nosso convidado especial para esta Conversa Franca, o professor Alcione, que hoje está bem rouco, né? Se nem quisesse falar, estava difícil, né? Que está bem rouco, mas deve ser algum vírus de gripe por aí. Ele que é vice-presidente regional da FETASP, também está presente aqui na nossa Conversa Franca o Cizenando Ventura, que é vice-presidente da FETASP, e também o Irani Veloso Castelo Branco, diretor financeiro da FETASP. Todo esse pessoal está aqui. Parente do ex-presidente, né? E não é? Rapaz, um sobrenome tão incomum, deve ser uma família única. Na verdade. Castelo Branco, que foi um grande presidente. Pois é. Então, continuando aqui com esta nossa Conversa Franca com o Dr. Fernando Borges, a gente já viu que ele tem uma facilidade de argumento, né? Pelo seu tempo de conhecimento, pela vivência no meio sindical, né? Só lhe interromper, né? Fica à vontade. É uma conversa franca aqui, né? Fica falar. Só para colocar no currículo do Dr. Fernando, que você não colocou, ele foi candidato a deputado federal ano passado, na Paraíba, né? Nas eleições de 2014. E parece que vai ser prefeito também, né? Progressista. Deve candidato ser a prefeito. Pode ser candidato. Depois ele fala, né? É isso aí. Mas, sinal, por falar nisso, mas não é aqui da região, nem de Catolé. Trazer o assunto para Paraíba, né? Isso mesmo. Vamos voltar aqui a Paraíba. Então, chegando na Paraíba, o doutor Fernando é uma pessoa que tem muito conhecimento e, claro, por isso mesmo é presidente da FETASP, né? Já tem uma vivência bem antiga dentro da área sindical e conhece bastante. Como é que está sendo a convivência da área sindical com o governador, que é meio truculento, assim? Como é que está sendo a convivência nessa área, doutor Fernando? O apelido dele que o povo chama, né? Ricardo Pancada Seca. Né? E é? Meu Deus. Deixa eu só dizer, posso se fosse então no futebol, seria o engenho de pau, né? Mas do jeito que ele é marinho, comigo ele tem que aguentar cacete, porque eu tenho batido nele. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu posso complementar também? À vontade, tranquilo. Quero saber sua avaliação geral também do governo Ricardo, por favor, doutor Fernando. Sem dúvida. Na verdade, nós estamos fazendo um trabalho aí que para nós é uma surpresa muito grande. Saber que Ricardo foi um dia alguém ligado a nós nessa mesma federação, que fez greve no meio da rua onde eu comandava as ações da federação e ele participava como presidente do Sindicato da Saúde. Então, hoje para mim... Comendo quentinho no Liceu Paraibano. Exatamente. E tinha muito mais coisas que eu prefiro pular essa página. Eu tenho uma consideração muito grande ao governador, mas acho que ele pode ser um bom administrador. Mas desumano eu não posso deixar de dizer que ele não é. Porque saber que tem como ainda se discutir um pouco. O limite máximo do Estado não é um limite verdadeiro. O limite máximo que pode ser gasto com o pessoal ainda suportaria uma discussão, nem que fosse uma discussão programada. E o governo se fechou. Ele acha que recebe quem ele entende que é amigo e esquece que num passado ele encontrou o braço, ele encontrou quem fizesse por onde ele, que representava a CUT, não era sequer recebido pelo falecido governador Ronaldo Cunha Lima. Foi essa federação, foi essa FETASP, foi à frente dessa atividade que hoje desenvolvo, que eu desenvolvi à época, que nós fizemos o governador receber a CUT. Porque nós já tínhamos a ideia de que era importante somar. E a soma no meio dos trabalhadores
a unidade de ação no meio dos trabalhadores realmente representa muito. Ronaldo, à época, não cedeu para a organização sindical porque quis ceder. Ele cedeu porque entendeu que havia unidade. E hoje o Ricardo sabe disso e usa toda a estratégia de guerra que aprendeu nas cabeceiras da noite. E isso é uma coisa errada. Eu tenho afeição ao governador como uma pessoa que o respeita. Eu respeito muito, mas acho que ele está sendo muito cruel com os servidores públicos. Concedeu um reajuste de 1%. Quando, na verdade, hoje o governador deve só aos servidores públicos de reposição salarial. Não é para dizer que deu aumento a ninguém. Só para dizer, eu entrei no ano 2010 e vou sair em 2018 e vou deixar o servidor com o mesmo salário que eu encontrei, sem dar um vintém a mais dentro daquilo que representa o seu próprio salário do ponto de vista de poder aquisitivo. E ele está à margem disso, bem aquém, mais de 14%. Então, devendo ao servidor público como se esse débito, quando ele chegar a ceder isso, ele iguala o nível e o patamar daquilo que foi dizer. Eu não dei nada a vocês, mas eu gosto de vocês. Isso ele precisa dizer. Eu acho que ele não está com condições de fazê-lo se não discutir com a organização sindical. É preciso compreender que o Ricardo mostrou a ação e a capacidade política agora, mas precisa mostrar a capacidade humana que ele tem. Se ele não o fizer, com certeza não serão os mais de 100 mil servidores públicos do Estado que irão condená-lo. É ele mesmo que estará se condenando pela sua crueldade com a questão mais importante, que é a questão humana. Quantos pais de família que recebem aí a faixa de 600, 700 reais em contra-cheque? Isso é um valor que passa de 45% de todo o nível de serviço público. E aí eu não tenho medo de dizer, eu disse isso na TV Borborema, estou repetindo aqui, essa é a verdade do nosso Estado. Então o governador precisava conversar com a organização sindical para ver se achava mecanismo que pudesse apontar alternativas e caminhos que a médio e longo prazo ele conseguisse fazer uma política salarial melhor. E aí é por isso que eu fiz diferença de Dilma para Lula. O Lula fez. O Lula deixou os critérios do salário mínimo na condição de que quem conheceu o passado do salário mínimo como quando Lula assumiu, hoje sabe que o salário mínimo já representa outra história do ponto de vista de poder aquisitivo. Independente do processo inflacionário, independente das perdas salariais, o salário mínimo manteve-se à frente. Essa mesma política foi implantada para o Fundeb. O Fundeb realmente tem uma política a médio e longo prazo que levará os professores a mais à frente estarem numa situação mais confortável. Mas precisa outras garantias para isso. Então o governador do estado, o Ricardo Coutinho, precisa pensar que sozinho, escolhendo quem ele quer para negociar, às vezes até alguns setores que não são os que têm a legitimidade e legalidade perante o Ministério do Trabalho para representar o servidor, ele possa dizer que está negociando. Isso, governador, me perdoe, um erro muito grande, que eu acredito que não é seu, é da sua assessoria. Mas pensa e acho que a gente pode ir mais longe, imaginando que o servidor público da Paraíba está querendo uma resposta mais concreta daquilo que pode ser o que representa as suas chances até o final do seu governo de poder pelo menos dizer: esse foi um bom administrador, fez obras e nos deixou com o mesmo salário. Se não houver isso, governador, realmente a gente não sabe como é que vai fazer uma qualificação com relação a esse posicionamento humano que precisa ser hoje solidário, porque a sociedade exige, sobretudo, a questão da solidariedade. Quando você não tem o que dar, mas você é solidário, a pessoa é feliz com você. Mas se você tem o que dar e você não concede, você não é solidário. Você pode até ser desumano. E a forma de ser desumano tem mais de uma forma.
Eu espero que a gente não chegue a dizer isso do governador, porque eu tenho tido a grata satisfação de dizer aos servidores públicos: nós vamos dar credibilidade à organização sindical, vamos mostrar que nós temos do nosso lado e atrás de nós mais papel atrás da cabeça daqueles que estão dirigindo que aqueles que precisam os políticos para continuarem fazendo política. Então, isso, Mesquita, e isso, Clinton, me deixa convencido de que cada um dos líderes sindicais que estão se incorporando a esse nosso trabalho no Estado está sendo bem sucedido. Fizemos um foco importante aqui nessa região e agora estamos criando um outro foco importante na região da Borborema e a periferia da Borborema. Então, a FETASP está crescendo. Hoje, acabou de pedir filiação a nós, o Sindicato dos Engenheiros Servidores Públicos do Estado da Paraíba. Para nós é uma grata satisfação. Significa dizer que nós estamos tendo reconhecimento, mesmo com o pouco que fizemos, porque nós queremos fazer muito mais. E um homem nunca deve considerar que perdeu se ele não tiver desistido antes de ter perdido. E a FETASP tem quem diga que não vai desistir, mesmo que achem que já perdeu. Agora vindo aqui para a nossa região, Clinton, tem mais alguma pergunta, Clinton? Não, vou pedir rapidinho para trazer para a nossa região um caso que foi noticiado até pelo nosso blog, doutor Fernando. Foi uma disputa aí entre federações, me parece, que uma federação que me foi a sigla, o senhor me salve, por favor, que disputava com a FETASP algumas a FESPEM, né? Solicitação de alguns sindicatos, né? Foi uma vitória da FETASP recentemente, né? Pegando essa sua linha final de raciocínio aí, que a FETASP aí está com essa credibilidade, esse crescimento recente e essa vitória na justiça que ocorreu em nível nacional, né, por sinal? Na verdade, hoje, nosso advogado, por coincidência, esteve com a juíza e nós estamos fazendo mais um recurso desse que para saber se o cartório agora é o suficiente ou se é o Ministério do Trabalho que tem que ser suficiente para dizer quem realmente representa. Então eu não vou dizer do resultado, nós vamos aguardar, mas quero aproveitar para dizer que essa entidade, ela tem mais de um presidente em tese. Então tem pseudos presidentes, ou seja, tem um pseudo-presidente, tem dois que dizem que são os presidentes dela. Então, segundo a juíza Nayama Capibaribe, da Justiça Federal, o Francisco de Assis, que é do Sintem de João Pessoa, diz que representa, que ele é o presidente. Ela disse que ele nunca foi, porque quando ele resolveu fazer uma ata dizendo que era, ele tinha terminado de ser colocado para fora de um grupo de forma oficial, portanto ele não podia sequer representar aquela entidade. Mas ele ainda hoje está dizendo, está fazendo campanha pelo Estado, mas eu não tenho nada contra ele, não. Eu acho que a organização sindical precisa compreender que tenha que se unir. O nosso adversário não é a organização sindical. O nosso adversário é o patrão. O nosso adversário é o gestor. Então, nós precisamos agora começar a conjecturar. E eu já comecei a primeira etapa. Com as prefeituras já começamos a mapear os vereadores que vão servir a organização sindical e onde não tem nós vamos brigar para colocar. E aí nós vamos depois fazer esse trabalho no Estado, com os deputados estaduais, porque essa é uma obrigação de quem representa os trabalhadores, de quem representa os servidores públicos. E nós temos que, individual ou coletivamente, estar pronto para servir. E eu vou te contar mais, Clinton, uma coisa, já que a pergunta também foi sua. Mas quero dizer, a Paulo está prestando muita atenção aí. O Paulo Mesquita está prestando atenção a tudo. Mas vou te dizer aqui também mais uma coisa. Hoje, essa grande reação da organização sindical, ela é igual, por analogia, à relação da organização política. Né? Dentro da organização sindical tem os que parecem que são esquerda e os que dizem ser esquerda. Então, mas muitas das vezes, alguns não estão assim prontos para servir
e ir buscar fora da justiça ou administrativamente os resultados que os trabalhadores precisam, que os servidores públicos precisam. E a gente hoje não tem a menor dúvida que a federação está ganhando todos os recursos. Nós só perdemos uma quando o juiz federal resolveu dizer na Justiça do Trabalho, aqui em João Pessoa, que a FETASP não poderia pleitear, discutir contribuição sindical exatamente da Emater. E nós pegamos a legislação do Estado. O primeiro artigo é absolutamente mortal. Ele diz que é uma entidade que é de obrigatoriedade de administração do Estado. É uma autarquia do Estado. Então, não poderia jamais um juiz dizer isso. Aí nós recorremos. Então, nós já estamos aguardando os resultados, mas é difícil que alguém diga que nós não podemos representar, porque a nossa carta foi assinada pelo ministro a semana passada, dessa nova gestão, que nós fizemos eleição na Ordem dos Advogados do Brasil, agora em janeiro, saiu só agora a carta. E a carta diz o seguinte: nós dessa federação, FETASP, representamos todos os servidores públicos do Estado da Paraíba nas 3 esferas. São todos. E qualquer outra que, porventura, não venha a ser desconstituída, porque a que nasceu já foi, mas qualquer uma que não venha a ser desconstituída, a própria legislação diz que ela só vai poder representar aqueles sindicatos filiados a ela. Ou seja, ela vai coordenar o interesse daquele grupo que lhe é filiado. Então nós vamos continuar entendendo que não tem como se fazer a unicidade sindical se não partisse desse princípio. Por quê? O que significa dizer um espaço amostral todo, alguém que representa um conjunto. Mas se um grupo descontente sai e consegue regularizar, aquele grupo vai ser representado por aquela outra entidade. Mas a entidade que representa o conjunto inteiro só perdeu aquele grupo. É assim que funciona, é assim que está a legislação, assim que estão as portarias, as instruções normativas, as regras que são advindas do Ministério do Trabalho, como sendo elas complementares àquilo que a legislação já fala. Muito bem. Nós sabemos que na região, no interior, em quase todo o interior, podemos dizer todos, os sindicatos enfrentam uma grande dificuldade. O Sindicato dos Servidores Públicos, principalmente trabalhadores de prefeitura, enfrentam até, vamos dizer, uma certa discriminação por serem sindicalizados. O que a FETASP, qual é o trabalho de apoio que a FETASP está trazendo? Eu estou vendo que a FETASP agora está bem mais próxima, bem mais junto desses sindicatos. Qual é o trabalho que a FETASP está desenvolvendo para fortalecer esses sindicatos e dar força para eles enfrentarem esses tigres, que são os prefeitos, que às vezes dizem assim, eu não estou nem aí para a lei, eu mando tudo, a lei sou eu. Já vi prefeito dizer isso, viu? A lei sou eu. Não é brinquedo, não. Então, o que a FETASP está trazendo de prático aqui para a nossa região, para dar força a esses sindicatos? Paulo Mesquita, você fez uma pergunta que ela está cercada de todas as garantias de que nós já descobrimos essa solução. Quando eu tinha sonhos que achavam inatingíveis, que era do Congresso Nacional receber essa confederação que eu represento lá como diretor financeiro, que hoje nós conseguimos audiência pública com uma facilidade grande, juntando o Brasil. Então, isso mesmo, que era utópico para mim, já não é mais a utopia, me fez descobrir que a utopia serve para alguma coisa. E a utopia serve exatamente para caminhar. E nós estamos caminhando nessa direção para resolver essa questão que é crucial, que é exatamente, às vezes, a liberdade do prefeito achar que é a autoridade máxima e que não tem nem o juiz da comarca que é melhor que ele. É um erro, é um engano. Eu acho que nós estamos num tempo moderno que quem continuar agindo e fazendo isso vai pagar um preço grande. Nós estamos na frente com o Estado, fazendo uma ação, desenvolvendo uma ação, e na frente com os municípios, desenvolvendo outra. Vou me reservar o direito de não dizer a
do Estado agora. Mas vou dizer a dos municípios. Para os municípios, nós já passamos a fazer um trabalho basicamente efetivo, onde nós estamos indo ao Ministério Público Estadual, nós estamos indo ao Ministério Público do Trabalho, e são duas alternativas diferentes, e ainda vamos tentar também colaborar. Quando entender que o prefeito é desse tipo que não recebe para o diálogo social ou para uma negociação, que é uma consequência disso, nós vamos colaborar com esses órgãos, não tem jeito. Nós vamos pegar as questões trabalhistas dos servidores públicos e vamos discutir no Ministério Público Federal, e já estamos fazendo. Já estamos fazendo. Aqui mesmo nós conseguimos colocar Brejo dos Santos numa situação bastante razoável recentemente, em que o prefeito teve que admitir a possibilidade de correção. Nós colocamos agora o Denis Borges numa situação também inconveniente, porque como o sindicato ainda não dispunha do instrumento legal, individualmente, funcionários foram à justiça e ganharam o direito de sequer continuar recebendo o salário atrasado. Não é que esteja devedor de outros anos. O atraso do salário. Nós estamos começando a analisar todos os aspectos. E o mais importante de tudo isso está na mágica que nós estamos preparando para fazer a unificação inteira do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do magistério. Porque aí tem prefeitura que paga mais, outra que paga menos, os percentuais comparado à hora-aula e o aluno que se estabelece para isso é diferenciado. Então nós vamos começar. E eu tenho uma reunião que vai ocorrer agora no dia 17 em Pombal. Essa reunião vai ser palco para essas ações que nós vamos encetar mais fortemente. Então, nós já estamos agindo em várias frentes e nós estamos obtendo todos os resultados que precisamos. Então, com isso, eu queria também deixar claro que eu tenho, dentro desse mesmo projeto, agora no mês de setembro, o Congresso Político e Temático da nossa entidade. Ele vai discutir temas importantes, como a Convenção 151, que é direito de negociação, o assédio moral no serviço público, porque esse é um problema grave e sério, e aí o prefeito vai ser o cara que pode ficar no canto da parede. Então tem que todas essas coisas serem vistas. Vamos discutir a questão as questões trabalhistas dos servidores públicos, que aí vem a insalubridade, entra 13º, entra a proporcionalidade de férias, entra todas as questões que a maioria também dos prefeitos tem tido dificuldade de resolver, que não é uma coisa muito difícil. Então, dizendo isso, nós estamos também dizendo que viemos buscar mais sindicatos filiados no sertão. Como se aqui no Médio Piranha nós tivéssemos conseguido já aglutinar quase todo o grupo, eu acho que a exceção de um só município, mas quase todo o Médio Piranhas hoje é filiado da nossa federação. Nós começamos agora a enveredar exatamente no Alto Sertão. Haverá uma assembleia para regularizar a questão em definitivo do Sindicato de Catolé do Rocha e vamos buscar, nem que seja na justiça, como conseguimos com Santa Cruz. O prefeito de Santa Cruz, por não recebia o sindicato, a federação tentou, não recebeu a federação, entramos na justiça, ganhamos 2 ações sequenciadas. Uma delas foi contra a União, para dizer que agora a União tem que dar o registro do sindicato a qualquer custo até o dia 1º de agosto de 2015. Então, tudo que for necessário nós vamos fazer. Mas vamos ser, Paulo Mesquita, e sem dúvida nenhuma ponderados o suficiente com quem for aberto para o diálogo social, com quem se mostrar humano para o servidor público, com quem se mostrar desejoso colocar as contas que diz respeito à capacidade de endividamento do município para a questão de pagamento de pessoal. Nesse nós vamos ter benevolência. Agora, aqueles que não fizerem, nós já estamos com muitos trabalhos que nós só vamos dizer mais na frente qual é a ação nossa em cada situação. Mas quero dizer agora também aqui
para não ficar somente com a condição de limitar isso, quero dizer para Clinton que você pode ter certeza, quem nos viu antes do processo eleitoral, quando disputei a eleição, não tenha dúvida, o movimento sindical hoje da Paraíba vai tentar fazer, por onde, seja ele pioneiro, na garantia de que nós criamos um novo marco para essa organização sindical no Brasil. E aí nós recebemos as centrais, por força de uma lei que ainda está no Congresso, sobre a égide da análise de inconstitucionalidade. Mas existem as centrais de forma legal e elas representam um conjunto de tudo. E as confederações representam da parte de cada setor que faz exatamente as funções, tanto do serviço público como da área privada. Você imagine, viu, Clinton Medeiros, que é funcionário público também, né? Tem esse privilégio. Imagine o que seria os trabalhadores, professores e todas as classes de trabalhadores públicos se não fossem os sindicatos e as federações para fazerem com que os vigias da lei fazerem com que a lei fosse aplicada, porque vocês não estão pedindo nada além daquilo que a lei já permite, né? Ou seja, aquilo que a lei já obriga o gestor a fazer. A briga de vocês é para fazer a lei ser cumprida, não é isso? Sem dúvida. Pois é. Tem algum vereador disponível para estar junto, que sabemos que também é um braço que pode se tornar forte a partir do momento que queira, não? O legislativo. Essa é uma das estratégias da ação política nossa coordenada. Portanto, os sindicatos já estão identificando quem são os vereadores que vão assumir compromisso de defender os servidores públicos, porque na época do processo eleitoral eles vão contar com os servidores públicos sem que nós procuremos colocar nenhum movimento sindical dentro dessa ação política. Nós estamos separando a questão da relação política partidária, da relação política sindical com propriedades que são absolutamente letras garrafais, como dizem vocês, quando estão nos tópicos, fazendo os tópicos das matérias. Então, isso nós também vamos fazer. E vamos fazer porque já identificamos em alguns municípios. Nós já temos onde contar com alguns vereadores e depois nós vamos fazer isso também no Estado, na Assembleia Legislativa. Mas, porque não interessa, só um minutinho para aí, só para você compreender, não interessa que nós encontremos, viu, Paulo? Não interessa que nós encontremos um vereador disposto a ajudar a organização sindical, mas quando o prefeito bateu o pé, ele diz, não quero você mais não. Então isso não vai se ver. Nós queremos descobrir quem são os que terão a habilidade de negociar dentro do partido posicionamentos que possam realmente, efetivamente, ajudar, contribuir, colaborar com essa luta que nós precisamos fazer, de quando chegar um projeto lá, será um projeto discutido e a organização sindical será ouvida. Aí facilitaria tudo, Paulo. Mas, nesse caso, o senhor está dizendo que vai tentar constituir vereadores que já existem, mas não seria o caso da FETASP, o sindicato, lançar nomes, que aí seria algo mais autêntico, alguém do meio? Quer ser candidato, Paulo? Não, eu não sou sindicalizado, você é servidor público, poderia ser, né? Não, assim, porque você que trouxe a ideia, né? Mas não seria interessante, né? Porque seria bem mais legalmente representado. A ideia do Paulo é uma ideia amadurecida, nós temos um corpo muito politizado, especialmente os professores, e a gente já começa a discutir isso, eu chamaria os meandros desse processo, na medida em que nós estamos... não tem, mas na medida em que nós estamos começando a dizer para todos eles, vamos fazer a separação da organização sindical, da organização para a organização política, mas pela nossa independência, pela falta de atrelamento e vinculação com o governo. Mas temos que elogiar qualquer um que acertar.
E isso não significa dizer que você não está fazendo política equivocada. Porque a política equivocada seria você se render aos desejos do prefeito quando ele pedisse e, de repente, você não saberia mais fazer a política que precisa. É o caso que a gente pode ver, a situação, por exemplo, de Jericó, é uma situação complicada. Eu já estive com o prefeito, já estive com o Claudiei, conversamos com ele, foi amável no recebimento, mas está sendo duro nas decisões, porque lá existem algumas questões que nós sabemos que é de ação de poder propriamente dita. Eu disse a ele, vamos abrir mais esse espaço, porque é mais fácil, porque o sindicato pode se tornar um elemento importante para que o poder, o governo, o gestor possa contar com ele até para o uso com a própria sociedade. Porque a obrigação nossa é fazer o papel de defesa dos servidores públicos e dos trabalhadores. Então, vamos separar, sem dúvida nenhuma, aqueles que, e aí chega no que Paulo falou, aqueles municípios em que não encontrarmos essas pessoas, nós vamos começar a preparar a formação sindical e vamos preparar as pessoas que vão defender os interesses dos trabalhadores e dos servidores públicos. Não tem dúvida que essa é uma ação, estratégia política, legal, justa e, sobretudo, que dará condição de tornar mais humano a garantia de direitos hoje que são violados e de direitos que ainda não foram conquistados. Tem algum gestor, algum município, não é fácil achar, mas que a contento tem atendido a lei como ela manda e tem feito com que o sindicato tenha tido uma convivência saudável entre a administração e administrados? Tem. Que coisa boa. Tem. É interessante. Alguns conseguem hoje negociar. Nós temos um filiado em Rio Tinto que consegue negociar com a prefeita com facilidade. E não há e aí eu digo que está correta a política porque não há um descontentamento dos servidores públicos. Quando não há o descontentamento de quem você comanda, então você consegue fazer isso. Mas se a gente sair de lá, da Zona da Mata, e vier aqui para o Médio Piranhas, já começa. O Israel é um que negocia, pode não estar no ápice daquilo que nós precisamos para a organização sindical, mas já negocia, consegue chegar e consegue discutir. Não é o melhor, mas a gente não pode conseguir tudo que é bom sempre que quer. Mas se a gente consegue o que interessa para o trabalhador, para o servidor público, parcialmente, ele acredita, se você continuar insistindo, que a persistência vai dar a ele o sonho de que ele tem que entender que a organização sindical é o instrumento mais forte que existe para que ele possa ter seus direitos garantidos e possa ainda buscar direitos que ainda não foram discutidos, porque a maioria das vezes o prefeito sequer recebe para discutir. E quando isso acontecer, Paulo, nós já estamos nos aprontando com a equipe jurídica que está sendo montada para o estado da Paraíba inteira ser servido e nós vamos dar trabalho. Eu não queria que isso fosse o melhor. Eu queria que essa minha afirmativa fosse contrária. Nós estamos pronto. Esse é o meu desejo para ensinar a negociar e aprender a negociar. Ninguém senta na mesa achando que o que está levando é o que tem que ter. Mas quando a gente começar a fazer esse exercício e conseguir ganhar nesse exercício alguma coisa e provar para a sua base alguma coisa, nós mudamos. Tivemos agora, bem recente, um caso aqui em Cajazeirinhas, em que houve resistência, mas o sindicato recuou agora por uma questão de ter entendido que o prefeito pelo menos sentou na mesa para começar a discutir. Agora nós vamos aprimorar isso, vamos reanalisar e pactuar depois se essa ação é a melhor ou não. Mas esse é o primeiro exercício de mostrar que a organização sindical está pronta para negociar, está pronta para discutir com cada um dos gestores que se dispuserem a fazer. A Catolé do Rocha tem um gestor razoavelmente difícil de debate, de diálogo, de sentar na mesa com as partes.
O senhor tem conseguido falar com ele? Já tem tentado, através de ofício, ou feito alguma coisa para que pudesse sentar na mesa com o doutor Leomar Maia, que é o prefeito da cidade de Catolé do Rocha, tentar expor a necessidade dele se abrir para a aplicação integral da lei trabalhista para os seus comandados servidores? O caso começou no episódio dos motoristas. E esse episódio nos fez fazer solicitações, colocamos a vice-presidência regional particular com o assessor dele, pode nos receber. Eu acho que isso é um sinal bom. Muito embora eu quero aproveitar aqui para dizer que meu irmão foi vítima exatamente num local onde ele convive. Meu irmão foi assassinado em Catolé do Rocha no grupo da Fazenda Maia, né? No Açude do Olho d'Água. Então, mas eu estou dizendo que isso serve somente para lembrar que aquela época era uma época de coronel, o coronelialismo da Paraíba era forte. Hoje pode continuar sendo coronel, mas mostre que aprendeu a modernidade. Se fizer isso, vai fazer o melhor exercício democrático. E nós precisamos disso. É evidente que eu vou sair frustrado se, na verdade, não conseguir falar com o prefeito de Catolé do Rocha. Porque nós vamos fazer a regularização do sindicato. Aí, a partir daí, tudo é possível. Então, nós queremos realmente o diálogo. Se o diálogo é a coisa melhor que existe. Aprendi que quando a gente acha que perdeu, pode estar ganhando. E eu quero que o prefeito saiba disso. Eu cruzei com ele no avião umas 2 vezes, mas como eu não tinha ainda feito essa tentativa aqui, não procurei, porque senão teria feito. Tá? Mas agora não. Agora nós estamos agindo com força para chegar junto de cada um e saber e começar a separar aqueles que querem discutir, aqueles que querem negociar dos que não querem. E eu vou ainda mais além. Existe também, no meio de tudo isso, um direito que está sendo violado. É o direito da contribuição sindical. A organização sindical não vive sem recurso. Você, Paulo, sabe, e mais que tudo jornalista, o Clinton, sabe que a organização política recebe dinheiro do Tesouro Nacional para sobreviver. Ela tem dinheiro do Tesouro Nacional, ou seja, tem caixa. Organização sindical dos servidores públicos, só ela, a da privado não, mas dos servidores públicos é a única que ficou à margem e não tem a garantia da contribuição sindical. Muito embora todas as instâncias superiores já disseram, é obrigado e não tem jeito. Se uma comarca, um juiz ou um tribunal no estado disser que não, se não tiver erro processual, lá em cima nós estamos revertendo tudo. Hoje, estados importantes, poderosos, que não pagaria a contribuição sindical já estão pagando. Nós, em Brasília, estamos fazendo isso. Nós vamos fazer no estado da Paraíba também, viu, Paulo? Então, é evidente que nós queremos que seja da melhor forma possível. Se for consensuoso, vai significar dizer que o prefeito está cumprindo com uma obrigação tributária, que pode levar a uma ação complicada, que é a de improbidade administrativa, porque se ele pagar atrasado, ele é obrigado a pagar os juros. E se ele pagar os juros, o que é que vai acontecer? Ele tem que pagar do bolso, porque se ele pagar do erário público, é improbidade administrativa. E aí nós vamos fazer. Aqui, o maior exemplo da história é o reconhecimento. O prefeito não reconheceu, mas a Câmara reconheceu. A Câmara Municipal de Catolé do Rocha recolheu a contribuição sindical. Ela cumpriu com a obrigação do tributo. Portanto, os vereadores deram exemplo. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos começar a compreender todo esse conjunto para dizer, a federação não tem interesse em criar nenhum problema para prefeito. Mas se, na verdade, entender que o prefeito quer criar problema para os servidores, ela é obrigada a intervir no sentido da defesa. E a defesa será o resultado, ninguém pode dizer nada. Quando alguém está se defendendo, toda a consequência da defesa, ela pode ser até horrorosa, mas a pessoa buscou essa consequência. Isso nós não gostaríamos de ter e ser responsável junto a alguns prefeitos, que pode ser que no meio do caminho alguns se embrulhem. Mas a gente quer exatamente dizer, estamos prontos, preparados e habilitados para sentar na mesa e discutir tudo. Então, com isso aí, a gente deixa claro que Cosete em Campina e que Denis aqui foi vítima
desses erros. Então, assim, outros nós estamos agora mapeando todo o Estado. Estamos mapeando todo o Estado através dos municípios. E vamos decidir numa comissão que vai ser criada para mapear tudo pelo Sagres. Depois eu vou fazer uma visita ao Tribunal de Contas. Vou visitar o Arthur Cunha Lima e vamos começar a fazer trabalhos diferenciados. Muito bem, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero, antes de passar e franquear a palavra para o doutor Fernando Borges, trazer suas considerações finais, quero passar para Clinton Medeiros, jornalista que nos acompanha nessa nossa conversa franca, saber se tem mais alguma coisa que você ainda quer que seja esclarecido. Não, tranquilo. Agradecer a doutor Fernando, a você, Paulo, por essa oportunidade, a todos da Rádio Independência que terão um bate-papo esclarecedor, né? Nesse final trouxe muito para Catolé do Rocha. Era preciso muito mais tempo, né? Mas também para muito assunto e até cansar os ouvintes, né? Mas foi bom que o assunto foi mais na área sindical mesmo. Na área sindical, e agradecer e esperar as voltas em breve e, como você disse aí, as vitórias dos servidores do nosso município e também da nossa região. Doutor Fernando, fique à vontade, o microfone é todo seu para as suas considerações finais aqui no nosso programa Conversa Franca. Já estamos com mais de 1 hora de conversa, o tempo passa rápido quando a conversa é boa, né? Então, o doutor Fernando é aquela pessoa que tem assim tanto assunto e tanto conhecimento que fica fácil conversar com ele, né? É bom. É fácil conversar com ele. Porque quando você tem um entrevistado que você procura assunto de todo canto, mas ele dá 4 palavras para responder, é complicado você preencher 1 hora de programa, né? Então, doutor Fernando, fique à vontade. Aceito o lisonjeio como sendo algo da relação que nós criamos, intervindo pela segunda vez. Mas quero dizer a todos os ouvintes de Conversa Franca que estamos à disposição para mostrar que o nosso objetivo é somente cumprir aquilo que é a ação obrigatória de elevar o nível de conscientização de todos os servidores públicos e de todos os trabalhadores do Brasil. Obrigado a todos e que dessa vez eu ainda quero dizer, Deus será alguém que um dia vai dizer somente o que preciso fazer, como ele ensinou a Moisés. É só isso que eu peço que ele me faça. O resto será a companhia daqueles que acreditam em mim. Muito bem. Aí foi a nossa conversa franca, hoje, muito boa a nossa conversa franca, porque teve aqui Dr. Fernando Borges, presidente da FETASP, Federação dos Trabalhadores em Serviços Públicos da Paraíba, ele que é engenheiro e é também diretor financeiro da CSPB, que é a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Presente também nessa conversa franca esteve aqui o professor Alcione, que é vice-presidente regional da FETASP, Cizenando Ventura, que é vice-presidente da FETASP, e ainda o Irani Veloso Castelo Branco, que é diretor financeiro da FETASP. Todas essas pessoas, além do nosso amigo que acompanha o doutor Fernando, tem um jeitão de segurança, mas deve ser um monte de coisa junto. E, sem dúvida, nosso programa ganhou bastante com a presença de vocês. O nosso povo aprendeu bastante, todos nós aprendemos, porque, na verdade, uma boa conversa é como uma lâmina e uma pedra, sempre sai um pouco mais afiado, né? Sempre ganha um pouco mais aqueles que conversam. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima Conversa Franca com mais uma autoridade, alguém que a gente sempre traz para agregar valores aos nossos ouvintes e também melhorar um pouco mais essa relação entre povo e poder e povo. Esse é o nosso objetivo e é exatamente o objetivo e a função da imprensa, a função da comunicação. Um abraço a todos e até a nossa próxima Conversa Franca. Conversa Franca, uma entrevista de Paulo Mesquita com os seus convidados.